Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje então para continuar o nosso curso a respeito da genética e da biologia molecular. E hoje então nós falaremos a respeito dos dois tipos diferentes que a cromatina se apresenta dentro dos núcleos das nossas células. E esses estados correspondem então à eucromatina e à heterocromatina. Bem, pessoal, aqui em cima fica o link do vídeo anterior, onde nós comentamos então a respeito da cromatina, certo? Recapitulando aqui brevemente, nós temos muito DNA para caber dentro dos núcleos das nossas células. Esse DNA tem que estar então enroladinho em estruturas chamadas de nucleossomos. Aí a cada 6 nucleossomos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles se enrolam aqui devido à estona H1, uma estrutura circular que vai dar origem aqui à nossa fibra solenoide de 30 nanômetros, que é a nossa cromatina. Pessoal, por que isso aqui ocorre dentro do núcleo das nossas células? De que maneira isso aqui ocorre? Tá? Para a gente entender eucromatina e heterocromatina, é preciso responder essas perguntas. Então, eu vou falar aqui para vocês de um dos mecanismos básicos que ocorre lá no núcleo das nossas células para organizar o nosso DNA nesse formato aqui de cromatina e para, de vez em quando ele precisa ser acessado, quando ele precisa ser lido, a gente tem que descompactar um pouquinho essa estrutura aqui. Lá na aula que nós comentamos a respeito dos nucleotídeos, eu pedi atenção a um detalhezinho que agora vai ser muito importante para a gente falar de eu e de heterocromatina. Tá? Então, pessoal que não assistiu, assiste aqui em cima a aula sobre os nucleotídeos. Vocês vão ver que nessa aula eu comentei que os nucleotídeos têm carga negativa devido ao seu grupamento fosfato. Então, se o DNA nada mais é do que uma molécula com milhões de nucleotídeos, o DNA tem sim uma carga muito negativa. E aqui está o segredo do sucesso da organização do material genético, da organização da cromatina nos nossos núcleos. Se o DNA tem carga elétrica negativa, as histonas são compostas por aminoácidos que têm carga elétrica positiva, então existe aqui uma atração natural, um match aqui entre o DNA e as histonas. Da mesma maneira, gente, quando nós chegamos aqui no nível de 30 nanômetros na fibra de cromatina, nós também temos interações aqui entre o DNA e as histonas de uma estrutura circular para outra, tá? Essa interação positiva e negativa, então, ela é responsável aqui por fazer o DNA se enrolar nos nucleossomos e por ajudar na compactação da estrutura aqui de 30 nanômetros. Se vocês entenderam isso, agora fica bem fácil da gente falar de eucromatina e de heterocromatina. Por quê? Porque um dos mecanismos base, um dos mecanismos chave que faz aqui a nossa fibra de cromatina de 30 nanômetros, olha aqui as estruturinhas hexaméricas, 1, 2, 3. Pessoal, só mudou aqui a cor porque é um outro livro, certo? Então vocês continuam vendo aqui as bolinhas são os octâmeros de histonas e o DNA agora está representado em azul, que é a nossa fibra de cromatina solenoide aqui de 30 nanômetros. Vocês estão vendo que ela está bem compactada, aqui são 6 nucleossomos aqui mais 6 nucleossomos e aqui mais 6 nucleossomos. Por quê? Porque o DNA é negativo e as histonas são positivas, certo? Mas o que acontece então, por exemplo, se a gente fizer um artifício aqui de acetilar a cauda das histonas? Ou seja, entregar um grupamento acetil lá para a porção N-terminal da cauda das histonas, que eram muito positivas. Opa! Esse grupamento acetil, quando for colocado na cauda das histonas, vai fazer com que as histonas deixem de ser tão positivas assim. E se elas não são mais positivas, o match com o DNA não vai acontecer. Então está aqui representado, pessoal. Olha, cada setinha dessa aqui com uma bolinha representa, então, uma interação aqui positiva das histonas com o DNA que é negativo. Agora, aqui nos losangos, nós temos, então, acetilações das caudas das histonas. Essas acetilações das caudas das histonas, como eu comentei, então,
fizeram com que as histonas deixem de ser positivas, e se elas não são mais positivas, não acontece mais aí a ligação com o DNA, a estrutura relaxa. Olha aqui, abriu um espaço em branco aqui no meio. Esse espaço em branco aqui no meio, essa remodelação da cromatina, permite então que agora a gente consiga ler essas informações do DNA que estavam grudadinhas aqui no canto, que estavam coladas aqui com o resto da fibra de cromatina. Tá? Isso vai ser importante para quando a gente falar das aulas de expressão gênica, certo? Mais para frente no nosso curso. Bom, pessoal, mas então o que tem a ver a acetilação das caudas da histona com a eucromatina e com a heterocromatina? Pessoal, por definição, heterocromatina é a cromatina mais condensada, é aquela cromatina que se apresenta, por exemplo, no formato aqui de fibras de 30 nanômetros. Essa é uma foto, aliás, aqui de microscopia eletrônica que mostra aqui uma fibra de cromatina. Olha que bonitinha aqui ela serpenteando, né? Com seus vários nucleossomos, o DNA bem compactado. Essa heterocromatina ela existe para evitar que aquele DNA seja acessado. Vamos para a nossa figurinha aqui em cima? Olha aqui. Eu não consigo ler o que tem aqui no meio em azul no DNA. Por quê? Porque ele está muito compactado. Eu não consigo entrar ali para acessar essa informação. Já a eucromatina é aquela cromatina, é aquela região da cromatina que, por exemplo, recebeu acetilações nas caudas das histonas e relaxou. Formou aqui algo parecido com um colar de contas, a estrutura de 10 ou 11 nanômetros. Olha aqui que bonitinha ela relaxada. Ó. Olha o DNA exposto aqui, eu consigo acessar ele, eu consigo ler aquela informação ali. Então, por definição, a eucromatina é a mais relaxada, é aquela onde a gente vai ter provavelmente a leitura de um gene está acontecendo ali naquele momento. Já a heterocromatina, o DNA está condensado, compactado, não tem leitura de gene nenhum acontecendo ali naquele momento. Sem entrar em maiores detalhes técnicos, pessoal, e sem falar de outros mecanismos possíveis que podem aí remodelar a nossa cromatina, está aqui para conhecimento de vocês, então, que as enzimas que transferem grupamentos acetil para caudas das histonas são as RAT, aquelas que relaxam a cromatina e transformam então a cromatina em eucromatina, e as enzimas que fazem o contrário, que retiram os grupamentos acetil aqui e que fazem a cromatina voltar a ser compactada, são as histonas deacetilases. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido as diferenças entre a eu e a heterocromatina, e mais para frente nesse curso nós voltaremos a falar então dos mecanismos de regulação gênica e também da expressão gênica. Um grande abraço para vocês todos e até o próximo vídeo!